Graça e paz da parte do Senhor Deus. É com muita alegria que estamos aqui nesse final de tarde, início de noite. E eu quero aqui externar a minha alegria em poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor Deus em comemoração a uma data tão marcante, tão significativa para a gente. Uma data que traz às nossas mentes a alegria e efusiva alegria da manifestação da graça e do amor sobre tantos e sobre muitos aqui nesta tarde, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Trago aqui o abraço da Igreja Presbiteriana do Farol. Estamos ali há quase 14 anos, auxiliando, ministrando, caminhando debaixo da graça maravilhosa e inconfundível do Senhor. Quero aqui também abraçar o carinho do presbitério em nos convidar, a deferência, agradecer ao presbítero Caio. Deus te abençoe, desse lado aqui esquerdo, Deus te abençoe. Rever amigos queridos, os contatos foram feitos pelo reverendo Manuel, pessoa muito querida. Nós caminhamos um bom tempo ali em Alagoas, o Manuel esteve ali também pastoreando, nós caminhamos ali na executiva por alguns anos juntos. Foi um tempo tão proveitoso, tão maravilhoso. Deus também nos abençoou naquele período. Creio que o reverendo Manuel tem sido instrumento aqui nesta região também. Rever o pastor Tiago, que foi, na época que eu era presidente do presbitério, esteve trabalhando lá no nosso presbitério, revê-lo. Reverendo Eudes, também caminhamos um período, quando eu fazia parte do Conselho Deliberativo do 15, nos conhecemos e até comentava com ele no caminho há um bom tempo, e Deus lhe concede, em nome de Jesus, no trabalho, na obra do Senhor. Aos demais, estamos conhecendo agora o reverendo Ricardo, fomos contemporâneos ali no SPN, enfim, há tantos outros aqui, pastores, irmãos, amigos, presbíteros, diáconos, com alegria que estamos aqui neste momento tão significativo para a igreja. Eu quero aqui também dizer aos irmãos a alegria de poder entender esse momento como um marco a esta cidade. Nós estaremos comemorando, próxima quinta-feira, 502 anos, e, por exemplo, a nossa igreja, via de regra, a rigor, ela comemora esses momentos ali no templo, e eu fiquei aqui maravilhado por esse momento, por esta iniciativa em poder expor a palavra publicamente, de poder entender que esse lugar aqui faz parte da história de homens que se envolveram, deram suas vidas por amor ao Evangelho. E a minha oração é que Deus possa falar conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Que saiamos daqui cheios da palavra. E eu quero dizer para você que a minha expectativa é sobre a palavra. E se você saiu de casa projetando sobre mim alguma expectativa, eu quero te convidar a projetar sobre a palavra a expectativa. Que ela fale, que ela possa realinhar a nossa caminhada, que ela possa forjar o nosso caráter, que ela possa trazer às nossas mentes luz, assim como também oro para que ela traga fogo aos nossos corações, que a palavra possa moldar o nosso caráter, que possamos sair daqui encharcados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Este é o nosso desejo sincero e verdadeiro, e como foi dito, saí de Maceió hoje com essa expectativa de que, sem sombra de dúvidas, Deus estará falando com cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, registrado por João, no capítulo 8. Evangelho registrado por João, capítulo 8, oitavo capítulo. Um versículo muito conhecido dos irmãos, versículo 36, que nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir? Há uma só voz, uníssono, bem forte, todos juntos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero mais uma vez levar a minha voz em oração para que Deus possa nos conduzir. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Fala conosco nesta tarde, Senhor.
ministra a tua palavra, que eu possa ter a minha mente escravizada à tua palavra, Senhor, para que ela possa gerar nas nossas vidas mudanças, transformações, que o Senhor possa reconduzir os nossos corações segundo o teu querer, o teu beneplácito, a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, Senhor. Fala conosco, ó Deus, que qualquer distração, o Senhor possa levar cativos os nossos pensamentos à tua palavra, Pai. Que nenhum som, que não seja o som da tua voz, usando-me como instrumento, possa ser ouvido nesta hora, Pai. Que aqueles que escutam a palavra, estejam eles sentados, em pé, caminhando, em casa, quem sabe alcançados pelo som, Senhor Deus, que esta palavra, e tão somente ela, e só ela, Senhor, poderá produzir mudanças e transformações para a honra e glória do teu próprio nome. Nós oramos e confiamos nos méritos e na mediação de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa poder comemorar 502 anos deste momento que para a gente é um privilégio. Eu tenho dito à nossa igreja lá que é um privilégio a nossa geração comemorar tal data. Tem sido um privilégio poder celebrar aquilo que foi tão caro para aqueles homens que pagaram um preço tão alto. Mas eu penso, queridos, que pensar sobre os 502 anos é entender todo o bojo, todo o esboço, toda a conjuntura, toda a realidade que grita aos nossos ouvidos, que traz às nossas mentes reflexões sinceras e verdadeiras. E eu penso, irmãos, que nós precisamos olhar para a reforma, tendo como pano de fundo tudo aquilo que fomentou o ato, que foi o apogeu, que foi o bater do martelo de Lutero, quando mesmo afixou as portas de Wittenberg as 95 teses. Outro dia escutei um jovem falando: pastor, interessante por que Lutero foi tão rebelde em colocar 95 teses no templo, nas portas de Wittenberg. Eu disse para aquele rapaz: olha, Lutero não foi rebelde, pelo contrário, Lutero foi extremamente estrategista. Era muito comum, naquele contexto, os assuntos que eram assuntos importantes para a sociedade, para o comportamento social, para a esfera social em todas as camadas, que os assuntos interessantes fossem fixados nessas portas, para que as pessoas pudessem se debruçar diante daquela demanda, daquele assunto. E Lutero usa de maneira maravilhosa os viés corretos para que as pessoas pudessem pensar. É fato, irmãos, Lutero, alimentado pela palavra, iluminado pela palavra, dirigido pela palavra, transformado pela palavra. Por exemplo, Romanos 5:1, ele começou a entender que a justificação era mediante a fé, pelos méritos de Jesus. Lutero começou a entender que não era fruto da meritocracia, mas era a graça, era o favor, era a bondade, era o Senhor Deus se revelando através do Filho de maneira maravilhosa, na encarnação do Verbo. E Lutero, com o coração encharcado por tal verdade, Lutero chega a fixar essas 95 teses para trazer àquela sociedade, como nós estamos fazendo aqui nesta tarde, a que a sociedade pudesse parar, refletir, ponderar os meandros das verdades que foram colocadas ali naquelas portas. Mas, irmãos, eu estava pensando e me dirigi aqui para o culto. Muitas vezes nós deixamos de entender que aquilo que Lutero fez foi o reflexo do que muitos fizeram anteriormente. E antes de entrar no texto, deixa-me dizer uma coisa, querido. Eu estava pesquisando sobre isso e a minha mente foi descortinada mais uma vez sobre a realidade desta igreja reformada. Se a gente volta 200 anos antes da reforma, nós vamos perceber que ali estava instaurada uma crise na Europa, crise na Inglaterra, crise na França. E Deus começa a levantar homens corajosos, de tal forma que
Para que vocês possam ter uma ideia, os historiadores afirmam que havia uma crise de autoridade, uma crise de salvação, uma crise de espiritualidade que estava sendo fomentada na sociedade, de tal forma que o Senhor Deus começou a levantar homens cheios de Deus para denunciar, para trazer aquelas mentes à realidade, à certeza que somente a Escritura poderia trazer a esses corações mudanças verdadeiras e significativas. Nós precisamos entender que antes da reforma, homens começaram a sedimentar o caminho, começaram a mostrar àqueles homens e aquelas mulheres que era necessário entender a palavra, era necessário compreender os ensinamentos das Escrituras. Para que vocês possam ter ideia, em linhas gerais, naquele contexto, 200 anos da reforma, antes que Lutero pudesse afixar as 95 teses, as pessoas haviam perdido ali a confiança na hierarquia eclesiástica, por exemplo. Criou-se uma desconfiança quanto à forma de revelação ou à fonte de revelação. Ou seja, quem interpreta a Bíblia, e esse era o debate há 200 anos antes da reforma, quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? E é justamente nesta crise que estava instaurada que Deus começa a levantar homens abençoados. E eu não quero me deter muito tempo aqui na história, mas vocês conhecem como John Wycliffe. E ele começa a definir a vida com Deus na seguinte perspectiva. Vocês sabem que Wycliffe foi um professor universitário, ele foi alguém que foi usado por Deus ali em Praga. E ele, influenciado de maneira maravilhosa pelos escritos de John Hus, que também foi professor, que também foi alguém que foi usado por Deus ali naquele contexto na Europa. Esses homens definiram a vida com Deus da seguinte forma: nós precisamos viver a semelhança de Cristo. John Hus e John Wycliffe, homens que se destacaram como homens de Deus, homens iluminados pela Escritura. Para que vocês possam ter ideia, Wycliffe atacou as irregularidades em seu contexto. Ele atacou, por exemplo, aqueles que não conseguiam entender a interpretação bíblica pela iluminação do Espírito, pela testificação do Espírito. Wycliffe disse: olha, nós precisamos entender que precisamos refletir a imagem de Jesus, a graça de Jesus. E é nesse contexto que eles foram perseguidos, eles foram martirizados. E nós temos uma história, nós temos uma realidade, nós temos uma certeza que tantos outros vieram. Os irmãos boêmios, os irmãos morávios, Jerônimo de Savonarola, tantos outros que pregaram, que expuseram a palavra, que mostraram que era através da fé, que lutaram em prol do Evangelho. E eu fico pensando, irmãos, nós estamos aqui há tantos anos depois, dizendo as mesmas verdades, as mesmas realidades, com as mesmas ênfases, para expor, para pregar, para atribuir a Jesus a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. E nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres para pregar e para apregoar a verdade que é inconfundível, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Irmãos, nesta tarde nós estamos aqui celebrando 502 anos da Reforma Protestante. É fato que todas as vezes que nós pensamos sobre a Reforma Protestante, alguém pode dizer que quem celebra apenas um ato histórico. Eu quero lhe dizer nesta tarde que muito mais do que um ato histórico, nós entendemos que o que aconteceu no século XVI, ali na Europa, início do século XVII, foi muito mais do que um ato histórico, foi a manifestação da glória e da graça de Deus sobre homens e mulheres como eu e você aqui nesta tarde. Finitos, limitados, pecadores, inclinados ao mal. As mentes que agem para macular a santidade, a perfeição de Deus.
Nós entendemos à luz da história, queridos, que muito mais do que um ato, muito mais do que um evento eclesiástico, a reforma protestante foi uma volta às origens. Foi uma denúncia àqueles que não conseguiam entender que na palavra que nós encontramos toda fonte de vida. E assim como os reformadores, eu louvo a Deus e me sinto muito feliz aqui nesta tarde, porque estou em praça pública, dizendo a vocês, assim como os reformadores voltaram os olhos para os apóstolos, para as escrituras, nós estamos aqui em São Bento do Una, expondo a palavra e reiterando e reafirmando que somente a escritura é capaz de transformar o mais vil pecador. Glória a Deus por isso. Somente a palavra, somente a graça, somente a bondade, somente a misericórdia de um Deus que de maneira misericordiosa, e desculpa a redundância, não tem como fugir da redundância, um Deus misericordioso que segundo a sua misericórdia, segundo o seu beneplácito, segundo o seu cuidado, tem se revelado a nós dia após dia, em nome de Jesus. Irmãos, a reforma do século XVI foi um movimento de revitalização da igreja. Eu não sei os irmãos, mas quando eu olho para a minha realidade ali em Maceió, em Alagoas, eu quero endossar o contexto aqui do século XVI. Nós precisamos urgentemente de uma revitalização nas nossas igrejas, em nome do Senhor. Eu não sei se os irmãos têm atravessado tais crises. Eu compartilhava com o reverendo Manuel, antes de começar esse culto, que nós vivemos crises, e assim como John Wycliffe, John Hus, assim como Lutero, assim como tantos outros que vieram depois, pré-reforma, reforma, pós-reforma, contexto ali, os puritanos que pregaram a palavra com sinceridade, com verdade, com avidez. Nós precisamos urgentemente de uma reforma, de uma revitalização. Eu quero dizer para você que me escuta nesta tarde, que esta revitalização reverbera até hoje. Mas nós temos orado ao Senhor Deus, que Deus possa revitalizar mais uma vez a nossa igreja. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que expõem a palavra dominicalmente, porque a impressão que nós temos, vez por outra, é que nós não mais acreditamos, nós apenas verbalizamos, nós apenas religiosamente ministramos dentro de uma realidade homilética, dentro de uma exegese certa e correta, mas às vezes nós ministramos com muita luz na mente, mas tem nos faltado fogo na alma, fogo no coração, verdade nas palavras. Eu quero dizer para você nesta tarde ou neste início desta noite, que o mesmo Deus que trouxe fogo ao coração de Lutero, para que o mesmo pudesse afixar as 95 teses, esse Deus que se revela, está aqui neste lugar. Glória a Deus por isso. Ele continua falando com o seu povo. É interessante, irmãos, quando nós pensamos na reforma, é impossível não vê-la diante de suas solas. Eu não vou falar sobre elas não hoje à noite. Vou voltar ao texto. Mas ainda nesse extrato histórico, quero lhe dizer que a reforma protestante trouxe à baila 5 solas que são tão caros para a gente, tão importantes para a nossa igreja. Por exemplo, eles defenderam a ideia de que só lhe deu glória, glória somente a Deus. Este é um dos pilares da reforma protestante. É a reverberação do Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome. Nós não estamos aqui reunidos diante de uma pessoa humana. Não há aqui um culto à personificação. A glória deve ser dada ao Senhor. Presbitério, pastores, homens, pecadores finitos e limitados, são instrumentos nas mãos daquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Não a nós, glória somente a Deus. Foi a reforma que sedimentou a realidade do sola fide, somente a fé. Fé que é dom de Deus.
Irmãos, nós não podemos perder de vista que a salvação é um presente que Deus nos dá. E isso se efetiva através da fé. E pense comigo, se a glória de Deus, a fé produzida pelo próprio Deus, é dom dado por Deus, é a manifestação de Deus sobre nós. Foi a reforma que sedimentou a realidade do sola gratia, somente a graça, de tal forma que este ponto revela o que Davi afirmou, porque Deus, a tua graça, ela é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Sabe por que nós estamos aqui louvando? Sabe por que o ministério do louvor estava aqui cantando? Porque o favor de Deus, a graça de Deus um dia nos alcançou, e nós não merecemos, mas bendito seja o nome do Senhor, que o favor de Deus nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui nesta tarde dizendo: a ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor, a glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Foi a reforma também que trouxe a realidade dos solos cristos. Somente Cristo que pode trazer ao coração do homem salvação. Quando nós pensamos que somente Cristo, meus irmãos, e sobre este tema reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória de Cristo Jesus. Quem sabe você me escuta aqui hoje, início desta noite, o som alcança o teu coração nesta noite, você que passa, você que dirige o seu carro, você que está aí conversando, quem sabe. Nós queremos reafirmar aqui em praça pública que é Cristo que é o mediador, é pelos méritos de Jesus, é pela morte de Jesus, é pelo favor de Jesus, é porque Jesus resolveu morrer em nosso lugar, é porque a palavra nos revela que Ele se fez maldito em nosso lugar, e a reforma foi essa realidade de reafirmar isso, é pelos méritos de Jesus, é somente Cristo. Mas foi a reforma também que trouxe a última sola, que foi a sola Escritura, somente as Escrituras. Nós reformados cremos que as Escrituras sagradas são a única regra de fé e de prática. Isso nós lemos na palavra. A reforma não foi uma invenção, foi uma releitura. A reforma não foi um achado, algo novo. Preocupe-se com as coisas novas, porque não há nada novo debaixo dos céus. Entenda isso, querido. Vez por outra eu encontro algumas pessoas falando: pastor, tem uma coisa nova aqui em Maceió. Eu disse: cuidado, porque tudo que foi revelado já foi revelado nas Escrituras, e glória a Deus por isso. Cuidado com as coisas novas. A reforma, quando disse somente as Escrituras, ela estava reverberando o que Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, e nos diz a palavra, note bem, querido, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, não apenas inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você crê nessa palavra? Diga amém, querido. Eu creio. Toda a Escritura, não algumas partes. A reforma foi essa revelação maravilhosa de uma realidade que estava posta, escrita, revelada, ministrada por Paulo ao jovem pastor Timóteo. Toda a Escritura, não parte dela, não alguns complementos. Eu penso, irmãos, que olhando para a história, olhando para o retrovisor, olhando para a realidade da reforma, a realidade que nos trouxe aqui nesta noite para celebrarmos os 502 anos, eu penso, irmãos, que hoje, nesta hora, neste tempo, neste exato momento, é tempo de resgatar, é tempo de voltar os olhos para as Escrituras, é tempo de entender que aquilo que esses homens apregoaram, ministraram, ensinaram, precisa reverberar nas nossas almas para a glória e o louvor do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um dos lemas da reforma que nós tão bem conhecemos é a igreja reformada sempre se reformando. Vamos repetir esse lema? Dá para repetir comigo? Todos juntos. Igreja reformada sempre se reformando.
Eu queria que voltássemos os olhos às Escrituras, irmãos. É pensando nessa realidade e nesse pandemônios que vivemos quando pensamos em sociedade. Se não vejamos, nós vivemos num mundo hoje carimbado pelo desespero, encharcado pelo ódio, ferido pelas guerras. Eu percebo, dia após dia, nações vivem em tensão, em conflito, umas com as outras. Vivemos a conjuntura da intolerância religiosa. Quem nunca ouviu essa nomenclatura, intolerância religiosa, vivemos essa conjuntura, onde as pessoas muitas vezes matam impiedosamente o seu semelhante, pasmem, muitas vezes em nome de Deus, onde as pessoas buscam subterfúgios falsos para aquietar, para assentar os grandes conflitos da alma. Nós vivemos num mundo encharcado de desespero. Quantas pessoas que flertam com a morte, tiram a própria vida. Alguns psiquiatras, alguns psicólogos, em seus escritos, em seus livros contemporâneos, afirmam: a depressão é o mal do século. Eu tenho vivido ali dias difíceis, irmãos, quero compartilhar e partilhar com vocês, na nossa comunidade, de pessoas depressivas, de pessoas que carregam a Bíblia, que fomentam a verdade, que falam que Jesus é libertador, mas que já entraram no meu gabinete dizendo: pastor, eu estou disposto a tirar a minha própria vida. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias em que as pessoas estão mergulhadas em águas turvas e não límpidas, mergulhadas na prostituição, mergulhadas no álcool, mergulhadas nos vícios, mergulhadas nas drogas. Quantas pessoas que estão se destruindo usando os meios mais dramáticos da existência. Eu posso reafirmar para vocês nesta noite, nós precisamos urgentemente de uma intervenção do alto. Nós precisamos que a igreja não se cale, que a igreja continue a proclamar a verdade em alto e bom som. Existe um libertador, glória a Deus por isso. Meus irmãos, quantas pessoas que se destroem usando, por exemplo, o desespero filosófico. E aí permitam-me, queridos, de tantas ideias falsas, existencialismo, ateísmo, agnosticismo, religiosidade. Vez por outra encontramos pessoas religiosas, mas completamente divorciadas da verdade. Religião não traz paz à alma, religião não traz sossego à mente, religião não traz o deitar sossegado depois de uma labuta, depois de um dia de trabalho. Mas eu estou aqui nesta tarde, início de noite, para lhe dizer que ainda existe esperança, e louvado seja Deus por isso. Eu estava lendo um autor muito conhecido dos irmãos, tem pregado nesse Brasil, neste mundo afora, Hernandes Dias Lopes. E ele escrevendo sobre esperança, olha aqui para mim, querido. Ele disse: olha, algumas pessoas falam que a esperança é a última que morre. Mas Hernandes colocou: a esperança morre. Depende, dizia Hernandes, depende de onde você coloca a sua esperança. Esse dito popular que a esperança não morre, ele diz: olha, eu quero desconstruir isso, a esperança morre. E depende, ele justifica sua tese, seu conceito literário, dizendo, por exemplo, se a sua esperança está no dinheiro, essa esperança acaba. Irmãos, há 15 dias atrás eu visitava um casal da nossa igreja, membros da nossa igreja, para um jantar. E ser pastor também tem as benesses, né, gente? Jantar, algumas coisas boas assim, não é só espinho não, gente, tem rosas também. Eu fui para um jantar na casa desse irmão, e ele comentava sobre um senhor que é um empresário lá em Maceió, muito conhecido. Eu quero que vocês tenham uma ideia, ele está
há mais de 2 anos vegetando em cima de uma cama, lutando contra um câncer. E ele dizia: olha, é impressionante, este homem tem tanto dinheiro. Eu vou só citar uma coisa para vocês, ele tem um carro lá, que é o único modelo da América Latina, ele é um colecionador de carros. Ele disse assim: pastor, sabe quanto custa esse carro que hoje está parado há mais de 2 anos na garagem, porque os filhos não se interessam, porque esse homem investiu muito dinheiro nessa coleção. Esse carro custa mais de R$550, R$550 mil. Eu disse: só tem esse carro? Não, ele tem vários carros. Vez por outra, um dos empregados vai lá e lava e limpa, tudo estacionado. Esse homem tem muito dinheiro, mas quem sabe a sua esperança estava posta nos seus bens. Essa esperança morre, queridos. Hernandes disse: tem muita gente que coloca a sua esperança em sua beleza, mas essa esperança também acaba, porque o corpo envelhece, porque o corpo enruga, porque o corpo murcha, porque o corpo fica doente, porque o corpo morre. Dizia mais Hernandes: se a sua esperança está no poder político, esse poder também morre e passa. Quantos poderes políticos já passaram? Porque a fama dos homens, a glória dos homens se apaga. Eu fico impressionado com muitas vezes eu encontro a igreja que está aqui para pregar a verdade e muitas vezes projeta sobre um sistema político a esperança e a salvação de um mundo, a libertação de um contexto social. Não, queridos. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, entenda isso, que não é a antropologia, não é a sociologia, não é a filosofia, não é a psicologia que muda uma sociedade, é a palavra, é a teologia, é a vida de Deus nas nossas vidas, sendo ministrados a outras vidas, através da graça inconfundível daquele que é o libertador de todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero que você volte para o texto, querido. E o texto nos diz 2 verdades que estão expostas, explícitas aqui no texto. Eu não queria me delongar mais, mas 2 verdades que eu quero trazer como contraponto a essa realidade. Eu grito nesta tarde dizendo: nós precisamos urgentemente de uma intervenção de Deus. A sociedade precisa urgentemente de uma reforma, pelas razões que foram postas aqui até esse momento, irmãos. E 2 verdades esse texto nos apresenta. Vocês sabem aqui que o contexto era conturbado, o diálogo estabelecido aqui por Cristo, fazendo uma rápida hermenêutica do texto, para que depois possamos extrair do versículo 36 as verdades, 2 verdades pontuais, explícitas e poderosas para as nossas mentes e para os nossos corações. É que o diálogo estabelecido por Cristo aqui era um diálogo desafiador, irmãos. Eu estava conversando aqui com os judeus, aqueles que reiteravam dizendo que eram portadores desta salvação. Agora vocês imaginam Jesus falar que eles eram escravos do pecado? Como assim? Pessoas livres, pessoas que andavam de um lado para o outro, pessoas que apregoavam acerca da lei. Você imagina Jesus agora denunciar e dizer a esses homens: vocês são escravos. Eu fiquei pensando, guardadas as devidas proporções, eu estou aqui também para dizer a muitos que me escutam, quem sabe aí sentados, que mesmo participando religiosamente de uma igreja, quem sabe você é escravo, quem sabe você está com a sua mente acorrentada, quem sabe a sua alma se encontra num cárcere, quem sabe você religiosamente está num púlpito da igreja pregando, quem sabe, mas a sua alma está aflita, a sua mente está encharcada de pecado, os seus pressupostos estão contaminados pela maculação do pecado. É nesse contexto aí de desafio que Jesus estabelece um diálogo. É interessante, gente, que o evangelho de João, diferentemente dos evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, João investe tempo para falar sobre os discursos de Jesus, sobre aquilo que Jesus falou. E esse capítulo 3, irmãos, nos apresenta especificamente o verso que lemos, o verso 36. Nós vemos aqui exposto e explícito 2 verdades pelas quais eu lhe convido a olhar não apenas com os olhos,
mas com a alma e com o coração nesta noite, em nome de Jesus. A primeira verdade que eu encontro nesse texto, tão claro, tão cirúrgico, Jesus, tão pedagógico, tão maravilhoso, tão sincero, tão verdadeiro, sem negociar os valores absolutos. Jesus diz no verso 36, a primeira verdade é que, e a primeira verdade está exposta aqui, é que Jesus é o verdadeiro libertador, e bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Jesus é o verdadeiro libertador. Está aí, parte A do verso 36, nos diz: se pois o Filho vos libertar. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Como lhes dizia, Jesus estabelece um diálogo para dizer àqueles homens que havia uma força que estava prendendo aquele povo, que estava aprisionando aquele povo, mas eles não conseguiam ver. Eles eram religiosos, eles eram judeus. É interessante, se você volta aí nesse mesmo contexto, nós podemos correlacionar, por exemplo, aquilo que Jesus fala no verso 32, volta aí alguns versículos. Jesus vai dizer o seguinte, nesse mesmo contexto, correlacionando com o verso 36, Jesus afirma: e conhecereis a verdade vos... Vamos repetir esse texto, todos juntos, está tão bonito o coral aqui, para quem está em cima, todos juntos: e conhecereis... Irmãos, na medida que nós lemos esse contexto aqui, nós vamos perceber que aqueles homens que achavam que estavam na verdade, estavam caminhando a passos largos, envolvidos e movidos pela mentira. Jesus olha para aqueles homens e fala: Jesus é que é a verdade. Eu estou aqui nesta tarde dizendo para você: Jesus é a verdade. Não é a reforma, não é a igreja presbiteriana do Brasil, não, gente, sou pastor dela. Não é a religião, não é a sua igreja, não foram os mártires, não foram aqueles que nós citamos e apregoamos aqui nessa tarde como um fator histórico, mas esses homens que foram mártires, que pregaram a verdade, eles sempre apontaram para Cristo. Jesus é o verdadeiro libertador. Glória a Deus por isso. Eu saí de Maceió para dizer a você aquilo que você sabe, querido. Jesus liberta. Jesus é libertador. É interessante, queridos, vamos caminhar porque o tempo urge, e tem um relógio bonito ali na minha frente que grita aos meus olhos constantemente. Mas é interessante, queridos, que nesse contexto Jesus começa a denunciar algumas coisas. Esses homens os quais eu citei para vocês aqui hoje à tarde, eles acreditavam em falsos conceitos. Deixa-me te explicar. Esses homens que estavam discutindo com Jesus, eles tinham determinados pressupostos que os mantinham cativos. Por exemplo, eles pressupunham que as suas tradições religiosas, que o legado dos patriarcas, que a lei de Moisés os impediam magicamente de serem pessoas escravizadas. E Jesus olha para essas pessoas e fala: vocês não estão na verdade, Jesus é a verdade, Jesus pode libertar vocês. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Eu não sei o que tem motivado a tua alma, por exemplo, a frequentar a tua igreja, a carregar uma Bíblia, mas eu estou aqui para dizer coisa tão simples à tua alma: Jesus liberta o mais vil pecador. Você pode dizer amém para essa palavra? Jesus. Há quem pense que a tradição, há quem pense que a boa liturgia, tudo isso faz parte de um bojo, de uma realidade, mas é Jesus, gente. Ah, pastor, não há importância de princípios litúrgicos? Sim, mas não salva. É Jesus. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. De nada adianta toda essa conjuntura, toda essa realidade, todas as pessoas que estão aqui, se o nome de Jesus não for pregado, anunciado, reafirmado, reiterado.
Nós precisamos realinhar os trilhos da nossa existência, assim como foi a reforma foi o realinhar os trilhos da igreja. Nós precisamos clamar a Jesus todos os dias. Jesus denuncia esses judeus, falando: vocês têm uma herança histórica, mas vocês estão cativos, vocês estão presos pelos falsos conceitos, pelas concepções equivocadas, pelas ideologias equivocadas. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 26, diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles estavam errados em seus conceitos, eram falsos discípulos de Jesus. Falsos conceitos nos escravizam, gente. Ideologias nos matam e nos fazem matar. Mas eles também estavam carregando o conceito errado da culpa, e Jesus diz: é Jesus que liberta, Ele é o verdadeiro libertador. E eu fiz um paralelo para a nossa realidade, aqueles homens que cumpriam religiosamente os ritos da religião judaica, muitos deles com os corações apertados, algemados, escravizados. Jesus disse: olha, vocês carregam o conceito errado da culpa. Eu fiquei pensando, irmãos, nós somos uma sociedade culpada. Via de regra, a rigor, nós desesperadamente negamos o conceito de valores. Aí eu falo da sociedade, gente. Por exemplo, não existe mais o que é certo nem o que é errado. Não existe mais um conceito que devemos fazer como sociedade. Está aí a ideologia de gênero. Pastor, cuidado, eu estou aqui para pregar a verdade, gente. Aquilo que a carta magna do meu país, no artigo 5º, me assevera: nós temos liberdade de culto e nós temos liberdade de pregar a verdade. A verdade não pode ser negociada, porque a mentira escraviza. E olha aqui para mim, querido, a verdade liberta, e a verdade tem nome, o nome dele é Jesus. Glória a Deus por isso. Esses homens estavam escravizados pelo conceito errado de culpa. Nós temos uma sociedade encharcada por esse paradoxalmente nessa perspectiva, o que é certo, o que é errado. Eu estava pensando, irmãos, eu disse à minha igreja lá outro dia, que nós somos uma sociedade doente, gente. Algo está muito errado na nossa sociedade hoje, porque as pessoas não têm um conceito de pecado, não se sentem culpadas, elas estão agindo de todas as formas, e não há uma consciência de que isso macula a santidade de Deus. Vocês lembram o que Isaías disse quando viu o Senhor? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, aqui um superlativo. Quando o judeu queria trazer um destaque a uma palavra, ele repetia 3 vezes, ele usa aqui um superlativo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, qual é o superlativo disso, pastor? Santíssimo é o Senhor. Isaías diz assim: olha, tu és santo, e quem sou eu? Eu sou impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Nós somos uma nação impura, nós somos uma sociedade impura, mas nós estamos aqui em praça pública para reafirmar em São Bento do Una que Jesus é o verdadeiro libertador. Glória a Deus por isso. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que não resolveram a questão básica da culpa, gente. O que fazer com a culpa? Como resolver a culpa? Como solucionar o coração humano? Como trazer paz à alma? Por que isso, gente? Porque não existe pecado real. As pessoas estão negociando, barganhando com o pecado. Não existe culpa real. Isso traz graves consequências, implicações à sociedade. Jesus denuncia, Jesus diz àqueles homens, no seu contexto: Jesus é o libertador, eu sou o libertador de vocês. Mas é uma segunda e última verdade, queridos, posto para a gente do que está escrito no texto que lemos nesta noite, neste início de tarde, final de tarde, início de noite. A primeira é que Jesus é o nosso libertador. Mas é uma segunda e última verdade que está no texto, na parte B do versículo 36. Vamos ler todo mais uma vez? Vamos ler juntos, toda a igreja.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. A primeira verdade que eu deixei para vocês aqui hoje à noite é que Jesus é o verdadeiro libertador. E a segunda e última verdade que quero lhe deixar nesta noite é que a liberdade proposta por Jesus, ela é verdadeira. Glória a Deus por isso. Amém, querido? Jesus é o verdadeiro libertador. E aqui uma redundância textual interessante, literária, que me deixa absurdamente perplexo. Olha, se Jesus é o verdadeiro libertador, ele reitera dizendo: e a minha libertação é verdadeira. Primeiro lhe apresentei aquilo que você já sabe, quem é o autor da liberdade, Jesus. E em segundo lugar, o texto nos apresenta as consequências dessa liberdade, são consequências verdadeiras, gente. Eu estava lendo certa vez um filósofo chamado, vocês conhecem, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Tem um clássico dele muito bom, chamado O Contrato Social. E Rousseau escreveu o seguinte, que um homem é um ser livre, mas por toda parte encontra-se preso a ferros, a correntes, algemas. Eu queria contextualizar essa frase de Rousseau, gente. Ele escreveu ali no livro O Contrato Social, dizendo o seguinte: olha, o homem é um ser livre, mas por toda parte a impressão que tenho é que virtualmente as pessoas estão encarceradas. Isso é fato, e aí, mesmo entendendo o ceticismo aqui de Rousseau no seu contexto, eu quero dizer que há uma verdade teológica interessante nessa frase dele. É que nós vivemos numa sociedade que apregou a liberdade. Tudo é liberdade, você tem liberdade, faça o que quiser. Mas sabe qual é o meu conceito da sociedade hoje? É de escravos e escravizantes. Eu posso conceituar isso para a gente, nesta noite. São pessoas escravas de suas paixões, escravas dos seus vícios, escravas de suas manias, escravas de suas taras sexuais, escravas de seus complexos, escravas de seus vazios existenciais, escravas da religião que aprisiona, que traz peso, escravas da feitiçaria, escravas do hedonismo, escravas de si mesmas. Nós somos uma sociedade livre, mas porém virtualmente escravizada por tudo aquilo que lhes apresentei aqui nesta noite. É certo que você conhece alguém que trabalha com você, que tem a liberdade de ir e de vir, que não está presa, que não está fisicamente, materialmente encarcerada em uma prisão, mas são pessoas doentes, escravizadas, mal amadas. Algumas até frequentam religiosamente, quem sabe, uma igreja. Mas sabe por que o coração está escravizado? Sabe por que virtualmente há correntes que prendem essas vidas? Porque não é a religião que liberta, não é a filosofia que liberta, não é o conhecimento intelectual que liberta. Você pode conhecer intelectualmente, teologicamente a Bíblia de cima para baixo. Eu já li escritores que são conhecedores profundos, quem sabe mais do que eu e você, nós todos juntos, mas são ateus, debatem teologia usando a Bíblia, mas não conhecem Deus, porque o conhecimento não liberta, irmãos, é a verdade, é Cristo. O conceito filosófico não traz paz à alma do homem. Mas Jesus disse àqueles homens ali, aqueles judeus: olha, vocês são portadores de um legado histórico, eu estou aqui para trazer vida, porque a segunda verdade que estamos apregoando aqui é que a liberdade que Deus traz às nossas vidas, ela é verdadeira. Por quê, queridos? Porque foi Jesus mesmo que afirmou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. A liberdade de Jesus é verdadeira, irmãos. Eu caminho para o final porque aquele relógio me convida para dizer ao teu coração que o pecado oferece para você aquilo que aparentemente
é liberdade. Quem sabe você está aqui e pacientemente está me ouvindo aqui nesta noite. Quem sabe você tem sido uma pessoa que frequenta a igreja, quem sabe você me escuta aqui sentado em algum banco, ou esse som chega até você nesta hora. Mas você é uma pessoa que vive escravizada pelos prazeres, pelo gosto amargo dos prazeres, que no momento é um prazer efêmero, traz alegria, mas ao término daquele momento prazeroso, há um vazio no teu coração. Algumas pessoas usam uma frase da seguinte forma: há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E falam, olha, Agostinho falou isso. Agostinho não falou com essas palavras, foi tirado de um contexto, de uma fala dele, mas que pode ser aplicado dessa forma: que há um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que aquilo que Jesus tem oferecido para mim e para você não traz ao nosso coração peso algum, pelo contrário. O pecado é uma isca, o pecado é um embuste, o pecado é uma mentira, o pecado é uma farsa, o pecado acorrenta, o pecado te leva para mais longe de Deus, o pecado traz um preço altíssimo. Mas aquele que liberta, aquele que é libertador, ele transforma, ele traz liberdade verdadeira, ele faz do homem uma nova criatura, ele traz encontros à alma do homem, que são encontros memoráveis, transformadores e verdadeiros. Há um escritor chamado Henry Nouwen, eu gosto muito dele, irmãos, Henry Nouwen, indico para vocês. Henry Nouwen foi um escritor, foi um teólogo, foi um padre holandês. Escreveu muito sobre o comportamento espiritual da sociedade. Ele é um exímio escritor, ele tem 20 livros escritos sobre o comportamento espiritual da igreja. Em um dos seus escritos, e eu concluo com esta frase de Henry Nouwen, ele diz, olha, que conversar com Deus é o encontro da mente que desce para o coração e estabelece um encontro com aquele que é onipresente nas nossas almas. Eu vou trazer as nossas vidas de forma prática o que Henry Nouwen quis dizer para a gente, quando escreveu, ou para o seu contexto. Eu fiquei pensando que coisa profunda que ele falou aqui. Olha, conversar com Deus é descer com a mente ao coração e estabelecer um encontro na alma com aquele que é onipresente. Olha aqui para mim, querido. O que ele quis dizer, de alguma forma, na sua percepção teológica, foi aquilo que Jesus fez com tantos pelos quais ele passou. Eu poderia passar mais uma hora dizendo para vocês e falando sobre os encontros de Jesus. Mulher samaritana, mulher adúltera, Zaqueu, Nicodemos. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa interessante, que é bom pregar quando o auditório está cheio, não é verdade, queridos? Para quem é pastor, não é bom? Mas o melhor e maior sermão pregado por Jesus, diz Hernandes, ele pregou para um homem só, Nicodemos. E é nesse contexto que ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nessa palavra? Diga amém, eu creio. E Henry Nouwen disse assim, olha, todas as vezes que um homem marca encontros com a mente, o coração e a alma, com aquele que conhece o nosso coração, Jesus traz liberdade. Eu estou aqui, eu vim de Maceió para dizer, quem sabe, tudo aquilo que você já sabia, tudo aquilo que é caro para você já, tudo aquilo que é verdadeiro para você, mas quem sabe existem pessoas aqui que precisavam ouvir esta palavra, e simplesmente o que fiz neste dia foi trazer à baila, foi trazer à tua mente um dos solos da reforma, que foi somente Cristo. Solos Cristos, somente Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.